Sejam bem-vindos à Semana do Amigurumi do canal Musigurumi Handmade. Como eu falei para vocês, nós vamos aprender a fazer 3 amigurumis essa semana. E o primeiro, e que nós vamos aprender hoje, é esse patinho super fofucho. Olha. Então, sem muita embromação, vamos direto ao ponto. Eu vou precisar de enchimento, acrílico ou siliconado, linha amarela para o corpo do patinho e laranja para o biquinho. Estou usando linha Bela da Pinguim e por esse motivo a agulha de crochê tem que ser equivalente à linha, a minha é 2,5. Uma agulha de tapeceiro para fazer os arremates. Uma tesoura para cortar as pontinhas da linha e um par de olhos de segurança com trava. Estou usando o de 9 milímetros. Naturalmente, se você não tiver olhos de segurança em casa, você pode usar botãozinho, você pode bordar os seus olhinhos. Sempre lembrando que se esse bichinho for presentear uma criança, você precisa usar um material que não corre o risco de soltar, caso ela morda, ponha na boca, né? Então, vamos começar. Nós vamos começar com a linha amarela para o corpo do nosso patinho. E a receita começa a partir de um anel mágico. Vamos lembrar como é que faz? Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem não viu a explicação completa sobre o anel mágico, mas eu vou mostrar aqui novamente devagar. Você dá uma volta no dedo e dá a segunda volta por cima da primeira, tá vendo? Faz uma espécie de um xizinho assim. Com a agulha, eu vou passar por baixo da primeira volta que eu dei, por cima da segunda, e vou puxar aqui por dentro. Daí, eu dou mais uma laçada aqui na linha, ó, puxo por dentro do loop que eu fiz, para poder fechar o anel. Isso aqui já é o anel mágico. Nós vamos começar com 6 pontos baixos no anel mágico, então, vamos fazer 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6. Feitos os 6 pontos baixos, eu posso apertar esse anel puxando aqui essa pontinha que fica solta. Puxei bem, deixei ele bem apertadinho, não fica nenhum buraquinho no meio, tá vendo? E eu parto para minha segunda carreira. A minha segunda carreira vai ser de 6 aumentos, ou seja, 2 pontos em cada ponto baixo que eu fiz na carreira anterior. Então, de 6, eu vou pular para 12 pontos baixos. Vamos fazer o primeiro aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto. Vem o primeiro aumento, o segundo aumento, e eu vou fazer isso nos 6 pontos que eu fiz no anterior. Vou adiantar o vídeo para eu encontrar vocês no final. Completei aqui a minha segunda carreira de 6 aumentos, então eu tenho 12 pontos, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, eu vou passar para 18 pontos baixos. Para isso, eu preciso fazer um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, em toda a volta. Para facilitar e marcar aonde começa e aonde termina a minha carreira, você pode usar um marcador de ponto, um marcador de carreiras, né? Eu vou usar um pedacinho de linha de outra cor para mostrar para vocês como é que eu faço. No meu primeiro ponto, eu simplesmente coloco a linha aqui assim, ó, em cima do fio que eu vou laçar. Porque na hora que eu puxo o fio aqui, ó, a linha já tá presa dentro do ponto, tá vendo? Então, eu fiz um ponto baixo, vou fazer um aumento. 2. E vou repetir esse padrão até o final. Um ponto baixo.
e um aumento. Vamos adiantar até o final. Observe que quando eu chego aqui no último aumento que eu tenho que fazer, eu já sei que eu terminei a carreira porque eu encontrei novamente com a linha que eu tinha colocado marcando o início. Agora, eu vou fazer a quarta carreira, que será de 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento. Basta eu ir aumentando a quantidade de pontos que vem antes do aumento. Se vocês se lembrar, a gente fez 1 ponto e um aumento em toda a volta, depois 2 pontos e um aumento em toda a volta. Agora, eu vou fazer 3 pontos e um aumento em toda a volta. Vou marcar novamente o primeiro ponto aqui, basta jogar essa linha para trás aqui por cima do fio que eu vou laçar. Então, vou fazer 2 pontos, 1, 2 e um aumento no terceiro. 1, 2. Mais uma vez, 1 ponto, 2 pontos, um aumento. Vou fazer isso em toda a volta e te encontro no final. Terminei aqui a minha quarta carreira com 24 pontos. Agora, eu vou para a quinta carreira, que terá 30 pontos. Então, vou fazer 3 pontos e um aumento em toda a volta. Marco aqui o meu primeiro ponto. Faço 1, 2, 3 e faço um aumento no quarto ponto. 2 pontos sobre o mesmo ponto. Vou repetir esse padrão na volta toda e volto para encontrar com vocês. Concluí aqui a minha quinta volta com 30 pontos baixos. A minha sexta volta vai ter 36 pontos, então eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento. Vou marcar o primeiro ponto e vou fazer aqui a primeira vez junto com vocês. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento no quinto. Vou repetir esse padrão em toda a volta e volto para encontrar vocês. Terminei aqui a minha sexta carreira com 36 pontos baixos. Você já deve estar observando que a minha peça tá ficando assim meio sextavada, né? Isso é natural porque os aumentos vão ficando sempre no mesmo lugar e vão marcando um pouco a peça. Não tem problema. Quando a gente parar de aumentar e começar a fazer carreiras iguais para ir fechando uma bolinha, essas marcações tendem a desaparecer, tá bom? Vamos para a nossa sétima carreira e é também a última carreira com aumentos que nós vamos fazer. Então, se na última carreira eu fiz 4 pontos baixos e um aumento, agora eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento. E eu vou terminar essa carreira com 42 pontos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E aí, eu faço o meu primeiro aumento aqui. Vou repetir esse padrão em toda a volta e mostro para vocês como é que ficou essa carreira no final. Terminei a sétima carreira com 42 pontos. Eu vou tirar aqui essa linha que tá marcando e vou começar a marcar a partir daqui de novo. Porque a partir de agora, eu vou fazer 7 carreiras iguais, de 42 pontos baixos, sem aumentar nada. Então, eu começo a marcar aqui, porque essa linha que vai me ajudar a saber quantas carreiras eu já fiz. A partir desse momento, eu só vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior. E como eu tenho essa linha aqui marcando onde começa cada carreira, essa linha laranjinha aqui,
eu não preciso mais ficar com essa preocupação de estar contando os pontos. E aí eu costumo brincar que esse é o meu momento mindfulness. Mindfulness, gente, é uma técnica de meditação que consiste em você se concentrar apenas no agora. É você não pensar em nada do que vai acontecer amanhã, esquecer as suas preocupações com o futuro, não pensar no que aconteceu no passado, nas mágoas, nos ressentimentos, no que já aconteceu, o que você não tem o poder de mudar, de controlar. É você simplesmente se conectar com o agora, se perceber, se sentir e aproveitar também para estar focando a sua atenção em coisas positivas para você, né? Em gerar emoções positivas para si mesmo. Então, esse é o momento em que você vai simplesmente ouvir o que está acontecendo ao seu redor, tentar perceber os sons, sentir o seu corpo, em que posição que eu tô aqui fazendo crochê, eu tô relaxada, não tô, procurar encontrar uma posição em que eu esteja com uma postura adequada e ao mesmo tempo meu corpo esteja relaxado. Se concentrar nesses detalhes traz a gente pro agora, né? E o interessante é o efeito que vem depois desse momento mindfulness. É bem normal que depois que você termine um amigurumi, você tenha um insight, assim, do nada, da solução de um problema que você estava tanto tempo preocupado e pensando e não conseguindo resolver. Só o fato de você ter tirado a sua atenção daquilo por um tempo, ter dado um descanso para sua mente, você volta mais lúcido, sabe? Para pensar melhor nas coisas da vida. Terminei a minha primeira carreira sem aumentos. Estão observando aqui? Cheguei na linha de marcação novamente. Vou fazer isso mais 6 vezes, tá bom? Eu vou cortar o vídeo aqui, vou fazer a minha meditação aqui, e quando eu terminar essas 7 carreiras, eu volto para explicar os próximos passos. Bom, gente, cheguei aqui na minha 7ª carreira sem aumentos. Adiantei o vídeo pra gente ver logo como é que fica quando a gente termina as carreiras sem aumentos. Estão vendo que a gente já tem uma bolinha se formando, falta só fechar aqui o outro lado. Então, nós vamos começar a fazer as diminuições a partir de agora. Reparem que a minha linha tá toda frisadinha, por quê? Porque eu já tinha feito 3 carreiras já com diminuições e percebi que a câmera parou de gravar. Ainda bem que foram só 3. Eu desmanchei e vou fazer de novo junto com vocês. Então, vamos lá. Se a última carreira que eu fiz de aumentos aqui foi de 5 pontos um aumento, então eu vou começar por 5 pontos e uma diminuição, para ficar bem igualzinho, né? Vou ensinar como é que se faz a diminuição. 5 pontos primeiro, né? 1, 2, 3, 4, 5. A diminuição é 1 ponto sobre 2 pontos da base. É o contrário do aumento. O aumento não são 2 pontos em 1 ponto só. A diminuição é 1 ponto só em 2 pontos da base. Para fazer isso e não marcar a peça, eu vou ter que pegar só a laçada da frente, ó. Ao invés de pegar o ponto todo, eu não vou pegar o ponto todo como eu faço no ponto baixo normal. Eu vou pegar só essa laçadinha da frente do primeiro ponto e a laçadinha da frente do segundo ponto. Puxo o fio por dentro, fecho meu ponto baixo. Vou fazer de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer a diminuição juntos. Laçada da frente do primeiro, laçada da frente do segundo. Opa, às vezes dá ruim assim, ó. Dá uma desviadinha, então você solta e começa de novo. Laçada da frente, laçada da frente. Puxa o fio. Eita, nós. Vou desmanchar de novo.
Isso aqui é porque, como eu já tinha feito aqui, a linha já tá meio esgarçada, mas vamos lá. A gente consegue. 1, 2. Puxo por dentro, puxei. Vamos fazer de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Hora da diminuição. Laçada da frente, laçada da frente. Puxa o fio por dentro. 1, 2, 3, 4, 5. Outra diminuição. Vou fazer isso até o final da carreira. Essa foi a minha primeira carreira de diminuição, tá? Agora, eu vou passar para a segunda. Se nessa última eu fiz 5 pontos e uma diminuição, na próxima eu vou fazer 4 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4. Uma diminuição. 1, 2, 3, 4. Uma diminuição. Vou fazer isso até o final da carreira. Terminei a segunda carreira de diminuições. Essa última carreira foi de 4 pontos e uma diminuição, né? Então, eu vou fazer a próxima de 3 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, uma diminuição. 1, 2, 3, uma diminuição. Repito isso ao redor de toda a peça. Pronto. Terminei a minha terceira peça com diminuição. Olha como tá ficando. Tá começando a fechar a bolinha aqui, tá vendo? Agora, eu vou dar um intervalo pra gente poder já prender os olhinhos com trava, porque como eu tenho que pôr a travinha por dentro, eu não posso fechar o corpinho sem ter feito isso. Essa parte, gente, é muito relativa. Tem gente que vai gostar de um olhinho mais pra cima, de um olhinho mais pra baixo. Tem gente que vai gostar dos olhinhos bem separados, outras pessoas vão gostar do olhinho bem juntinho. Então, quem vai decidir como que vai ficar isso vai ser você, tá? Vamos ver aqui onde que eu vou colocar. Eu acho que eu gosto mais dele do meio assim pra baixo. Então, eu vou pôr aqui assim. Eu furo com a minha própria agulha de crochê. Como esse olho é pequeno, talvez até já dê pra entrar aqui, ó. Não, é um pouco grosso, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar uma agulha de crochê mais grossa. Se você não tiver, você improvisa aí com o que você tem em casa, tá? Essa tá grossa demais, né? Não apela, Elza. Essa aqui tá boa, eu acho. Você põe uma agulha assim, ó, até o final. Ah, eu não tenho agulha mais grossa, Elza. Com cuidado, você pode colocar a tesoura, o bico da tesoura aqui dentro, ó. Aí você abre ela assim, ó, um pouquinho, só pra dar uma esgaçadinha. Falo com cuidado pra você não acabar cortando o ponto que você fez, né? Ó, aqui já é o suficiente pra entrar o olhinho. Empurro ele até o fundo, tá vendo? E aqui eu tenho a travinha. A travinha é mais dificilzinha de entrar. É só forçar que ela vai. Às vezes, quando tá duro demais, a gente mete o dente, mas não faça isso em casa não, gente, porque, né, o prejuízo de um dente
quebrado é muito grande. Vamos lá. Coloquei meu primeiro olhinho. Agora eu vou posicionar o segundo. Vou manter na mesma linha aqui, ó. Não sei se eu quero mais afastado, se eu quero mais juntinho. Eu acho que eu vou afastar, porque como vai entrar um biquinho aqui no meio, né? Então, vamos ver quantos pontos. Tem um aqui embaixo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou afastar 9 pontos. Pra ficar na posição que eu quero. Eu vou introduzir o outro olhinho. Nesse momento, se você achar que não ficou bom, você tira e coloca em outro lugar. Depois você dá uma ajustadinha assim que o ponto volta pro lugar, esse que você alargou, tá? Então, vamos lá. Força na peruca para encaixar a travinha. Por que que isso aqui é importante, gente? Se você fizer com botão, o olhinho, ele vai ser costurado, não tem problema. Basta você fazer uma costura bem firme para o botão não soltar. Nesse caso aqui, a gente tá usando o olhinho com trava, por quê? Se isso aqui for parar na mão de uma criança que tem costume de colocar na boca, não tem perigo dela morder, o olho soltar e ela engolir, né? Pensa no perigo. Por isso que a gente costuma colocar esses olhinhos com trava. Se você for usar alguma outra peça, evite de usar coisa colada quando você for entregar isso para uma criança, tá? Você pode colar se for um objeto decorativo, uma coisa sua. Agora, se for para mão de criança, procure sempre técnicas mais seguras. Então, tá aqui. Meu pintinho, patinho. Patinho ou pintinho? Tanto faz. Ele já tem olhinhos. Olha que fofo. A gente já começa a se apaixonar aqui quando ele começa a criar um rostinho. Vamos continuar as carreiras com diminuição? A última eu fiz 3 pontos e uma diminuição, não foi? Então, a partir de agora, eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição. Opa, peguei a linha de marcação sem querer. Vamos lá. 1, 2, uma diminuição. 1, 2, uma diminuição. Repito isso até o final. A próxima carreira vai ser 1 ponto e uma diminuição. Esse buraquinho já começa a ficar bem piquitucho, ó. Uma diminuição. Uma diminuição. Tô achando, gente, que o buraquinho já vai começar a ficar pequenininho demais. Então, vamos aproveitar que ainda tem um espaço bom aqui pra gente colocar o enchimento. Você pode ir colocando de pouquinho em pouquinho assim, ó. Você vai pondo um pouco com o dedo. Se você achar que ele não tá te obedecendo direito, você pode usar o próprio cabo da agulha, assim, ó. Pra ajudar, tá vendo? Que ele vai entrando. Essas agulhas com cabinho de silicone são ótimas também pra isso, porque elas meio que dão uma grudadinha no enchimento e empurra mesmo pra dentro. Quando ela é muito lisa, ela vai e volta e não acontece nada. Ó, aqui eu já começo a dar uma modelada na minha peça, tá vendo? Eu pus só um pouquinho de enchimento por enquanto. Vou pôr mais, porque se eu ficar com um pouquinho assim, gente, qualquer pessoa que pegar assim e apertar um pouquinho vai deformar a sua peça. Então, não pode economizar no enchimento. Tem que ter enchimento suficiente para ela ficar firminha, sem deformar ao toque.
que bacana. Já tá bem fofinha, ó. Ó que legal, gente. Fechando essa bolinha aqui, ele vai ficar parecendo um emoji. Basta só bordar uma boquinha. Fica a dica aí pra quem quiser fazer emojis variados. Bolinha amarela, 2 olhinhos, borda uma boquinha feliz, uma boquinha triste, uma boquinha redondinha assim pra fazer aquele assustadinho. Já é uma ideia bacana, né? Põe lá na mesa do trabalho pra representar o seu humor do dia. Já previne as pessoas, né? Muito legal. Tá ficando fofinho. Vamos terminar de fechar a nossa carreira de 2 pontos e uma diminuição. Eu acho que já tá bom de enchimento aqui. Essa hora de fechar, depois que você pôs o enchimento, já fica um pouco mais chatinho, que às vezes você vai puxar, puxa o enchimento junto. Então, você tem que descobrir um jeitinho aí que você segura pra evitar disso acontecer. Eu costumo pôr o dedo assim por dentro, ó, pra não ficar puxando o enchimento. 1, 2. Aliás, era 1 ponto e uma diminuição, né, gente? Uma diminuição, 1 ponto e uma diminuição, isso mesmo. Vou desmanchar, que eu já não tenho mais certeza. Isso acontece, viu? Ó, uma diminuição. 1 ponto, uma diminuição. É isso mesmo. É 1 ponto, uma diminuição nessa carreira que eu tô fazendo. Um ponto, uma diminuição. Opa, viu como eu puxo o enchimento sem querer? 1 ponto, uma diminuição. É só nesse finalzinho que acontece isso por conta do enchimento, tá? 1 ponto, uma diminuição. Isso. Até o final da carreira. Terminamos essa de 1 ponto, uma diminuição. Se você contar, você vai perceber que você tá com 12 pontos aqui. 3, 6, 9, 12. A gente começou com 6, né? Então, eu vou ter que fazer agora apenas diminuições pra ficar com 6 pontos. Então, eu vou fazer 6 diminuições. Pega a laçadinha da frente só. Uma diminuição. 2 diminuições. 3. 4. 5 e 6. Fiz 6 diminuições. Vou puxar aquela minha linha de marcação, que eu não preciso mais dela. E agora eu vou explicar pra vocês como é que eu faço o arremate da peça. Eu tô com 6 pontos baixos. Vou cortar aqui a linha, ó. Vou puxar ele pra cá. Pra que ele fique bem fechadinho assim, como aconteceu aqui no anel mágico, eu vou simular um anel passando por dentro de todos eles. Como que eu faço isso? Vou pegar uma agulha de tapeceiro, vou passar a linha por dentro dela e vou pegar só a alça da frente dos 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, se eu puxar, ó, ela junta. Juntou os 6 pontinhos baixos que eu fiz, tá vendo?
Juntou bem. Aí eu dou um nozinho por aqui pra poder arrematar. Vou passar aqui dentro desse pontinho aqui, ó. Passa assim. Passo por dentro, dou um nozinho bem apertadinho. E vou aqui por dentro mesmo, introduzir a agulha e sair com ela lá do outro lado. E ó, já sumiu, tá vendo? Ficou fechadinho. Temos o nosso pintinho sem biquinho. Lindinho, fofo. Tem gente que volta ainda com a linha aqui mais algumas vezes. Eu nunca senti essa necessidade. Basta passar uma vez aqui assim, ó. Eu corto. Ele já fica bem presinho, tá? Agora, nós vamos partir para o biquinho, pra gente colocar aqui. Ele poderia ser bordado, tá, gente? Você vir com a linha passando assim, ó, de cima pra baixo e fazer o biquinho. Eu vou fazer ele de crochê também. Vamos lá? Agora eu vou precisar da linha laranja. Agora, pra fazer o biquinho, a receita vai ser um pouquinho diferente, porque eu não vou começar com 6 pontos baixos, eu vou começar com 4. Vou fazer o anel mágico que vocês aprenderem. Vamos repetir. Uma volta, 2 voltas passando por cima. Venho com a agulha, passo por baixo da primeira, por cima da segunda, puxo o fio, dou mais uma laçada pra fechar aqui, ó. Pronto, já tem meu anel mágico. O bico, eu vou começar com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vou fechar o anel, viu? Puxei o fio aqui e fechou. Então, meu anelzinho ficou com apenas 4 pontos baixos. Deixa eu passar a linha aqui que tá embolada. Vamos lá. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Para minha segunda carreira, eu vou aumentar para 6 pontos. Então, vou fazer um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Vamos lá? Introduzo aqui no primeiro. Aumento. 2, opa, segundo ponto, né? Baixo. Outro aumento. 1, 2. Vamos ver se eu tenho 8 pontos. 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô com 6 pontos. Agora, eu vou pra 8. Isso significa que eu vou fazer 2 pontos baixos. Opa, pode não. 2 pontos baixos, um aumento no terceiro. 2 pontos baixos, um aumento no sexto. Ok? Então, vamos lá. 1, 2 e 1. Aumento. 1, 2 e 1. Aumento. Agora sim eu tenho 8 pontos baixos.
Já começa, gente, ó, ela tá virando assim, eu tenho que virar ao contrário. Lembra que eu expliquei lado direito e lado avesso? Por que que eu comecei com menos pontos? Tá vendo que ele já começa a ficar com uma forma cônica, assim, né? Então, eu tô com 8 aqui. Deixa eu colocar pra ver se já tá bom esse tamanho. Acho que mais uma só e tá bom, né? Então, de 8 eu vou partir pra 10. Agora eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. 1, 2, 3. Opa. 3. Peraí. E um aumento. 1, 2. Vamos ver agora se esse tamanho tá bom. Ó, tem um biquinho já aqui, ó, gente, que fofura. Acho que tá ótimo esse tamanho. Quando eu tenho uma peça assim, que eu não vou fechar, que ela vai ficar aberta, eu costumo arrematar ela com um ponto baixíssimo. E posso deixar aqui uma sobra grandinha de fio que eu vou usar para costurar depois ali na peça, né? Então, esse fiozinho que vem lá de dentro, a gente pode empurrar para dentro da própria peça, assim, ó. Pode ajudar com a tesoura, com a agulha. A gente esconde. E vamos costurar o biquinho. A costura é muito simples, tá, gente? Você não precisa ter noção nenhuma de costura, de bordado para fazer isso aqui, não. Primeiro eu vou imaginar onde que eu quero colocar. Se você se sentir mais seguro, você pode prender um alfinete aqui, ó. Pra mim, acaba atrapalhando um pouco. Eu já sei que eu vou colocar nessa linha aqui, ó. Que tá mais ou menos na base dos olhos, tá vendo? Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois lados aqui do biquinho. Deixa eu soltar a cabeça aqui pra mostrar pra vocês. O ponto do lado de cá e o ponto do lado de lá. Pra poder juntar eles dois. E já vou prender aqui na minha peça. Mais uma vez, eu pego aqui o ponto do lado de cá e o ponto do lado de lá. E volto pra prender na peça. Na hora que eu puxo, ó, já tá começando a ficar firminho, tá vendo? Outra vez. Pego dos dois lados. Prendi aqui. E o patinho tá criando forma, gente. Ó que lindeza. Eu vou voltar do lado de cá, que eu achei que dá pra prender mais essa pontinha aqui, ó.
Deixei ela meio soltinha, tá vendo? Que tem um pontinho realmente sobrando aqui assim, ó. Vou passar por dentro dele e vou introduzir aqui na peça. Vou sair aqui por baixo, que eu já posso arrematar isso aqui. Pega um pontinho qualquer assim, ó, do próprio bico, pra dar um nozinho. E o mesmo processo do fio do corpinho que a gente escondeu lá pra dentro, ó. Eu enfio aqui bem próximo do biquinho, pra ele não ficar aparecendo em canto nenhum. Puxo pra cá. Agora, nós vamos fazer a asinha do nosso patinho. Eu fiz aqui a primeira e eu vou fazer a segunda e mostrar pra vocês como é que a gente faz pra costurar. A asinha vai começar com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxo aqui pra fechar. A minha segunda carreira vai ter 12 pontos baixos. Então, vou fazer 6 aumentos aqui, né? 1, 2, no mesmo ponto. Meu primeiro aumento. 3, 4, meu segundo aumento. 5, 6, terceiro aumento. 7, 8, quarto aumento. 9, 10, quinto aumento. 11, 12, sexto aumento. A minha terceira carreira vai ter 18 pontos. Então, vou fazer um ponto baixo e um aumento em toda a volta. 1, 2, 3, foi meu primeiro aumento. 4, 5, 6, foi meu segundo aumento. Vou fazer isso em toda a volta. Essa foi a minha última volta com aumentos, tem 18 pontos. Agora, o que eu vou fazer é simplesmente fazer um ponto sobre cada ponto. E vou dar 2 carreiras de 18 pontos. Vamos começar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí, é natural que eu vá pressionando a peça e ela comece a virar ao contrário. Esse lado aqui da cordinha é o avesso, então eu vou desvirar, porque esse é o lado direito do amigurumi. Vou fazer mais uma volta de 18 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E aí, eu faço um ponto baixíssimo para arrematar. Baixíssimo é aquele que a gente passa a laçada por dentro de tudo de uma vez só, né? E corto aqui a linha, deixando um pedaço suficiente para costurar. Escondo essa linhazinha do anel mágico dentro da própria asinha, ó, e dobro ela assim ao meio. E com ela dobradinha, eu começo a costurar aqui na lateral do meu patinho. Então, eu vou pegar a agulha, vou passar a linha dentro dela. E como que eu vou costurar? Do mesmo jeito que eu fiz o biquinho. Vou pegando 2 pontinhos daqui, um do lado e um do outro, e prendendo no corpinho. Aqui eu vou prender a minha asa na altura dos olhos, tá? Então, eu venho aqui, olho onde que eu vou querer, e vou afastar uns 3 pontinhos do olho e já começo a pegar aqui, ó. Então, eu peguei 2 pontinhos da asa, um pontinho do corpinho, mais 2 pontinhos da asa, e um pontinho do corpinho aqui, ó. E é assim sucessivamente. Pega um ponto do lado, um ponto do outro, mais um aqui do corpinho. E eu vou acelerar o vídeo para mostrar para vocês como é que fica. Ó, terminei de prender a minha asinha até o final. Vou dar um nozinho de arremate aqui. E escondo a linha lá por dentro do corpinho, como eu fiz com as outras peças, ó. Puxo aqui, recorto. Meu patinho já tem uma asinha, tá vendo? Terminei de prender as 2 asinhas. O meu patinho tem 2 asinhas. E agora, para dar um charme especial, nós vamos corar as bochechinhas. Vamos lá? Bom, gente, agora, só para fazer um acabamentozinho aqui, para ele ficar mais fofinho ainda, eu vou usar um estojo de maquiagem comum. Vou pegar um pouquinho desse blush rosa aqui, ó, e vou passar aqui como se fosse na bochechinha dele. Isso aqui você pode fazer com tinta de tecido, você pode fazer com giz pastel, com o material que você estiver em casa. Não sei se você ouviu o miado do meu gato, mas ele já deve estar interessado no patinho, porque o primeiro amigurumi que eu fiz, como eu disse pra vocês, foi um patinho. E eu não tenho como mostrá-lo porque ele comeu. Então, esse aqui vai ficar guardadinho pro Tom não comer de novo. Olha, gente, como dá um charme todo especial ter um blushzinho assim na bochecha. Que fofura! Dou conta não. Tá aí. Agora é com você. Se você quer que ele seja só uma peça decorativa, você vai colocar em algum lugar. Se você quiser que ele se torne um chaveirinho, você vai pendurar uma cordinha com uma argolinha de chaveiro ou um mosquetão aqui. Você é quem sabe. Sua criatividade é o limite. Tá aqui. Esse é o seu primeiro amigurumi. O meu primeiro também foi um patinho. E foi por isso que eu escolhi ser o primeiro a ensinar aqui no canal.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam aqui embaixo esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para continuar recebendo as notificações. Eu vou estar ensinando várias coisas aqui. E eu vou dar uma ideia, uma dica para vocês. Se você quiser, você pode transformar o seu patinho num chaveirinho, num penduricalho de mochila, tá bom? É uma ideia, olha, que bacana. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam bom proveito dos seus patinhos e que vocês continuem seguindo aqui o canal para poder aprender os outros bichinhos. No próximo vídeo, você vai aprender a fazer esse porquinho aqui. Te vejo lá!